Então eu vou... Bom, antes de eu começar, eu quero perguntar, vocês conseguiram pensar naquela minha perguntinha sobre as características dos misericordiosos? O que você entende quando você ouve essa palavra? Bueno. Quem tiver alguma ideia, agora quem não pensou também não tem problema, pode... Se você for falar de misericordioso, eu vou falar que é a sequência de tudo, né? Você vai ter o humilde, você vai ter o arrependido, você vai ter o manso, né? Então, não digo a somatória, mas envolve tudo, né? Mas geralmente a misericórdia a gente vai associar também ao perdão, né? Mas para que você perdoe, você tem que estar, ao mesmo tempo, ser uma pessoa humilde, né? Ser uma pessoa também arrependida, ser uma pessoa mansa, porque senão você não vai ter essa capacidade de ser misericordioso. Que já aí também às vezes, para nós, assim, réis mortais, né? Tá um pouco distante, assim, do nosso dia a dia. Vamos supor, se a gente falar 24 horas por dia, se a gente for num dia conseguir ser, acho que 1 hora misericordioso, acho que é demais, viu? A gente não consegue, não. Parabéns, hein, Vini? Você está tendo percepções muito boas. Não, que você falou que o negócio vai ficar gravando mais, já está até me remoendo por dentro. Tem coisa que eu falo assim, foge de mim isso daí, porque... Não, mas é legal também quando a gente tem uma visão, mesmo que seja, vamos dizer assim, distorcida, porque é aqui que a gente vai tirar a limpo, né? Para alinhar os pensamentos com aquilo que Jesus quis dizer com isso. Porque cada um tem sua ideia, cada um tem sua experiência, vamos dizer assim, e acaba tendo uma percepção diferente, né, de algumas coisas. Alguém pode falar. Para mim tá fácil, porque eu falo assim, eu tenho que falar que o que eu não sou. E é onde eu sinto dificuldade de ser. Não, é por isso que a gente estuda, né? É brincadeira. Mas olha, a misericórdia, eu acho que a misericórdia vem depois de ter fome e sede de justiça, né? Então, é interessante porque a gente só consegue entender um pouco da misericórdia se a gente consegue entender justiça. Se a gente entende a justiça, você entende que aquilo que de repente você deveria ter uma punição, você deveria receber alguma coisa e por misericórdia você não vai receber, né? Então, eu acho que tá na sequência mesmo, tipo, primeiro o que precisa entender tá vindo antes, né? E depois gradativamente você precisa entender o que é misericórdia para poder alcançar misericórdia, você precisa saber o que você fez de errado, né? Você ter a fome, a sede da justiça para você entender o que você fez errado e poder entender o que é misericórdia, inclusive com os outros, né? Alguém pensou assim em termos práticos? Como você exerce misericórdia? Assim, alguém pensou? Não? Eu sempre fico com aquela palavra na cabeça, quando uma pessoa vai exigir alguma coisa de mim, eu falo assim, tenha misericórdia de mim, né? Primeira coisa que você lembra, né? É. Para não dar um down na cara da pessoa.
É tipo, agora não, vai. Aham. Mas é por aí mesmo, viu? É por aí, tá? É interessante que aqui fala assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então vamos ver, tá? Se alguém quiser falar depois, pode comentar depois, tá? Eu vou já falar. Assim, de tudo que a gente tem visto, né? Acho que a importância da gente entender por que Jesus quis passar a questão das bem-aventuranças, tá? Porque desde os humildes, os que choram, né? Os que são mansos, que têm fome e sede de justiça, não, assim, estava tratando até então, né? Até os fome e sede de justiça, estava tratando de você, seu relacionamento com Deus, você com Deus, né? Então, uma coisa pessoal e, na verdade, tem a ver com seu caráter, é com sua essência como cristão, né? Como aquele que é um temente a Deus, né? O seguidor de Cristo, vamos dizer assim. Então, todas as bem-aventuranças é para trabalhar com aquilo que nós somos, tá? Então, assim, eu coloquei também aqui que é uma sondagem daquilo que nós somos. É como se Jesus fosse fazendo um teste. Você é assim, né? Você é assim, você é assim. Ele foi dando várias características para a gente. Assim, é uma sondagem o tempo todo que a gente tem para verificar se a gente conseguiu alcançar as características que é de Jesus Cristo, tá? Então, o nosso objetivo é sermos a imagem de Jesus Cristo, né? Então, aqui eu coloquei aqui, é mais importante ser do que fazer. Não quer dizer que não é para a gente não fazer nada, tá? Mas porque o fazer, às vezes, não refere-se àquilo que você é. Às vezes você faz coisas que não é porque você, né? Você tem aquele amor, você tem aquela mansidão, né? Não é porque você faz porque você tem que fazer às vezes. Então Jesus quis ressaltar que lá dentro quem você é mais importante do que as suas ações. As suas atitudes, né? Como você reage, como você sente, como você pensa, é mais importante do que só o fazer. É claro que, assim, quando você tem a essência correta, né, do que você tem que ser, vai refletir nas suas ações, tá? Então, assim, as ações vão ser como uma consequência daquilo que você é. Então, vai fazer as coisas certas porque você está com a essência certa, tá? Então, que é a essência do seu ser, tá? Eu coloquei aí Gálatas, porque assim, é o que Jesus queria que a gente entendesse, que todas essas características, não, como o Vini falou, né? Eu não sou, ninguém, Vini, ninguém é. Ninguém nasceu com essa capacidade de ter essas características, tá? Quando Jesus começa a citar, por quê? Por que começa com humilde de espírito? Porque lá começa a reconhecer que você sem Deus você não é, né? Aí depois, porque você chora e lamenta pelo pecado, você vai buscar aquilo que Deus é, né? Porque você mesmo não é, ninguém é, né? Porque na verdade, todos nós nascemos pecadores. E a gente não consegue essas características pela nossa própria força, porque se fosse, Jesus não precisava morrer por nós. Mas ele precisou porque a gente não consegue, mesmo que a gente tente o mais bonzinho, a pessoa mais boa desse mundo, ela não consegue ter essas características que é a figura de Jesus Cristo em nós, tá? E aí, assim, quando Jesus ensinou, é porque ele queria que a gente entendesse isso, que a gente não tem, que a gente precisa e só pode ter com a ação do Espírito Santo nas nossas vidas.
Ele que vai produzir isso em nós. Ninguém tem. Tá, Vini? Então fica tranquilo que ninguém tem. E todo mundo só consegue se Cristo viver em nós. Então, Gálatas 2:20, Paulo fala assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo é que vive em mim. Paulo entendeu isso muito bem. O Paulo, que era fariseu dos fariseus, ele que era, né, tinha linhagem, status de romanos também, ele que conhecia a lei, né? Mas isso tudo ele fala, não é nada, porque é um lixo perto de Cristo, né? Mas ele entendia que para poder viver tudo aquilo, Jesus tinha que viver e Jesus tinha que controlar todo o ser dele. Então, chegar nesse estágio é que a gente vai conseguir experimentar essas características quando Cristo estiver nos controlando por completo. Que é difícil, eu vou dizer. Porque a nossa natureza pecaminosa sempre quer, né, vamos dizer assim, né, comandar. Tem essa guerra que Paulo já falou em Romanos, que o corpo, né, nossa carne fica guerreando com o nosso espírito, né, querendo fazer as coisas. Mas a gente tem que realmente conseguir deixar que Cristo nos controle para a gente poder experimentar todas essas características. Tá? Então, assim, à medida que a gente vai permitindo o controle, né, de Cristo em nosso ser, nós vamos conseguir ser transformados de dentro para fora. Que esse que é o mais eficaz, né? Tá? Aí, assim, uma ideia que as pessoas têm, algumas pessoas têm, né, de misericordioso, eu coloquei aqui, não é ser complacente. Sabe, que boboca? Ah, tá tudo bem, tudo que acontecer, que as pessoas fazer com você, não é aquela pessoa molenga, né? Porque o complacente é aquele que, tá tudo bem se as coisas acontecer assim, né? Então, existe um engano de uma pessoa complacente de achar que ele pode ser misericordioso, mas não é. Ele não está nem aí com nada, é uma pessoa molonga, né? E não é essa a ideia do misericordioso. Porque às vezes a pessoa entende assim, por exemplo, fala assim: nossa, porque fulano te judiou tanto, mas você não respondeu e você ficou quietinho, né? Tipo assim, deu a face para bater, né? O outro lado você deu também. Para a visão do mundo, isso é ser bobo, né? Não que você está olhando com misericórdia, alguma coisa assim. Tá? Então, não confundir ser complacente com misericordioso, porque não é isso. Então, eu coloquei aqui, não é uma característica natural. Ninguém tem. Por mais que ele tenha um coração bom, sabe? Ele não tem essa característica, porque é uma característica divina. Romanos 3:23 fala: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, a gente não tem. Todos. Não tem, né? Aquele mais bonitinho, aquele mais cheirosinho, não. Todos pecaram. Aí, quando a gente, assim, agora, assim, se a gente pensa que é um atributo de Deus, né? A gente colocou no nível bem lá em cima, né? E é interessante porque Salmo 85:10, ele fala assim, que... Deixa eu ver. Fala assim, a misericórdia e a verdade se encontraram. Na verdade, ser misericordioso está incutido ser santo de Deus, está incutido ser justo de Deus, entendeu? Todas as características de Deus, né, e de misericórdia. Então, a gente pensa assim,
Deus é misericordioso, mas ele é justo, né? Então, assim, a gente deveria merecer a morte, né? Mas por causa da misericórdia de Deus, né, ele não nos deu a morte. Lembra que eu já expliquei da misericórdia e da graça? Misericórdia é quando a gente não recebe uma coisa que a gente devia receber, que é o castigo, que seria a morte. A graça é a gente receber aquilo que a gente não devia receber. Não, como que era mesmo? Misericórdia é você não receber o que você devia receber. E a graça você recebe mesmo não merecendo. Né? Que assim, a misericórdia, a gente deveria receber a morte por conta do pecado, né? Consequência do pecado é a morte. É a paga, né, do pecado. A graça é o presente, né? Deus deu a salvação em Jesus Cristo. A gente não merecia, mas nós recebemos, né? E foi na pessoa de Jesus, tá? Então, para você entender que a misericórdia é um amor que é justo, né? É difícil compreender a dimensão total da misericórdia, porque a gente olha, por exemplo, para as pessoas pecadoras, né? Ou assim, para aquela pessoa que está nos judiando, vamos pensar nesse caso que é mais difícil ainda, né? Por exemplo, alguém que é ruim com você, que tem te maltratado, que é injusto com você, é difícil a gente exercer misericórdia para essa pessoa. Né? Que a gente estava falando do sem noção, que a gente fala, então vai lá e morre. A gente não tem muito pingo de misericórdia, a gente, né, quer fazer a justiça com as próprias mãos. É uma natureza pecaminosa que não nos deixa perceber, né? Como é que Deus ama, né? Por exemplo, essa semana eu li tanta coisa. E assim, a misericórdia consegue olhar para o ser humano, consegue olhar para a pessoa, né? Além do pecado, né? Então, por exemplo, a parábola do bom samaritano, que é um exemplo de uma pessoa que exerceu misericórdia, né? Porque o samaritano e os judeus, vamos dizer assim, é um povo que não se dá, né? Eram povos inimigos, apesar que o samaritano é metade judeu, entendeu? Metade judeu com outros povos. Então é um mestiço, vamos dizer assim, né? Talvez alguém falasse, não, são irmãos, né? Porque uma parte é da mesma nacionalidade. E ele foi e exerceu misericórdia. Não só de ter compaixão, eu coloquei aqui, compaixão e ação. O bom samaritano é uma mostra muito clara. Às vezes a gente tem uma compaixão, a gente se compadece das pessoas, né, que estão sofrendo, mas o misericordioso é aquele que também age, né? No caso, o bom samaritano foi lá, gastou seu tempo para cuidar, né? Gastou seu dinheiro para colocar ele numa pousada, tratar dele, por os remédios, gastou tempo e cuidado e atenção. Tá? Então, ele não só teve compaixão, porque aqueles que passaram de largo talvez tiveram compaixão, né? O levita e o sacerdote lá, que a parábola comenta. Talvez tiveram misericórdia, mas eles não fizeram nada. Passaram de largo, resolveram, não vou me meter nisso. Né? E às vezes a gente
age que nem eles. A gente condena a atitude deles, mas às vezes a gente age que nem o levita e o sacerdote. Tem coisa que a gente não quer se meter, né? Para a gente não ter problema. Esse samaritano não pensou em nada disso. Ele não pensou que os ladrões podiam voltar e querer bater nele também, roubar ele também. Ele não pensou, porque ele teve compaixão e agiu só, né? Outra pessoa que é o exemplo maior da graça e do amor e da misericórdia é Jesus, né? Ele também não precisava ter vindo, mas foi porque ele nos amou que ele veio para morrer por nós. E você vê, profeta não, eu acho que ele era sacerdote, né? O Zacarias, que é o pai do João Batista. Ele fala lá em Lucas 1,78, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus. Ele percebeu a grandeza que era a vinda de Jesus, né? Que lhe mostrava a grande misericórdia de Deus, porque enviou seu filho para morrer para os nossos pecados. Então, olhar para Jesus mostra muito grandemente o que significa ser misericordioso, né? Que ele se importou e ele veio para morrer pelos nossos pecados, tá? Essa é a característica mais forte da misericórdia. O que a gente às vezes entende quando a gente ouve isso, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, é que a gente troca as bolas, né? Então, por isso que eu coloquei aqui confusão. Por quê? Que é exatamente isso que a gente pensa. A gente só vai receber misericórdia se a gente tiver misericórdia. Deus só vai nos perdoar quando a gente perdoar os outros. Né? Não dá a entender isso? Mateus 6,12 fala lá, perdoa as nossas dívidas, que é a oração do Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Lucas 11,14 fala assim, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos o que nos deve. Também fala da oração. Por isso tem gente que às vezes nem quer orar ao Pai Nosso por causa disso. Porque não quer perdoar algumas pessoas, entendeu? Então, é melhor não fazer nem essa oração, porque você está pedindo para Deus, não me perdoe se eu não perdoar. Né? E Mateus 18 é uma passagem também que acaba dando essa ideia, né? Porque fala lá do servo que devia tantos mil talentos, né? Vamos dizer assim, milhões, devia milhões para o seu senhor, e ele pediu pelo amor de Deus para perdoar as dívidas, e o seu senhor, tá bom, eu te perdoo. Mas o que ele fez, logo em seguida ele saiu e tinha o conservo dele, né? O servo do servo, que devia alguns denários, que eram um mirradinho, vamos dizer, alguns reaisinhos, né? E ele também falou, pediu, pelo amor de Deus, me dá mais tempo que eu pago. Mas ele foi lá e colocou ele na prisão. Ele não teve compaixão, ele não teve misericórdia. E assim o senhor dele, quando ficou sabendo, quer dizer, os outros servos que viram ele fazer isso, falou, não foi justo, né? Ele recebeu perdão e agora ele não perdoa. Então foram falar para o chefão lá, o senhorzão, né? E o senhorzão, então, colocou ele também na prisão. Então, eu vou voltar atrás com o meu perdão, devolve o meu perdão aí, então você vai para a prisão. Essa história dá uma confusão porque a gente também considera isso. Se a gente não fizer, Deus não vai fazer.
mas é do contrário. Por isso que é uma confusão. A gente só pode perdoar porque a gente recebeu o perdão de Deus. E a gente só pode exercer misericórdia porque Deus exerceu misericórdia conosco. Então é como se fosse uma retribuição. Meu coração está tão grato porque Deus teve misericórdia da minha vida, porque Deus me perdoou. Então, por isso, eu consigo perdoar outras pessoas. Não é que eu perdoo e Deus me perdoa. Não, Deus me perdoa e eu perdoo. Então, é uma experiência do perdão de Deus, né? Da presença de Deus nas nossas vidas é que faz a gente conseguir ter misericórdia das outras pessoas. Porque se for assim, né? Deus não tem misericórdia com a gente porque a gente tem misericórdia, então a gente não precisava de Jesus. Opa, eu consigo me salvar, né? Então, essa é a confusão que muitas vezes as pessoas têm, achando que você consegue fazer por sua própria força, mas você não consegue, porque isso é uma característica que vem de Deus. A gente, em João, né, 1 João, ele fala, nós amamos porque ele nos amou primeiro. A gente só consegue amar porque ele nos amou, né? E porque a gente tem a salvação por causa do que a gente creu em Jesus. Né? Então, foi a obra completa que Jesus fez, é por isso que a gente tem salvação. A gente nunca pode esquecer isso, que a nossa salvação veio pela fé, não pelas nossas obras, né? Não porque a gente foi misericordioso, tá? Então, assim, nós só conseguiríamos ser misericordiosos, vamos dizer assim, está incluso ter compaixão aqui. Mas está incluso bem isso que todo mundo falou, de você não desejar vingança, de você não desejar retribuir o mal para as pessoas. Então, assim, a misericórdia é você conseguir olhar para aquela outra pessoa e perceber que ele é um pecador igual você. E da mesma forma como Deus olhou para você e teve misericórdia e te perdoou quando você se arrependeu, né? E confessou os seus pecados, então você também pode exercer essa misericórdia para aquelas pessoas. Então, assim, a gente só é perdoado quando a gente está realmente, verdadeiramente arrependido, tá? Então, a gente recebe misericórdia quando a gente está verdadeiramente arrependido. É isso que o misericordiosos quer dizer. Então, realmente, ele é consequência de tudo aquilo que a gente já falou, tá? Você é humilde de espírito, né? Então, você percebe que sem Deus você não é nada, né? E aí você se lamenta pelo pecado, né? Você vê sua condição e você se constrange diante de Deus e você se arrepende, você chora. E aí ele vai, né, colocando essa característica porque você percebe que você precisa dele. Então, você vai ter essa mansidão quando você estiver experimentando Deus viver na sua vida, né? Aí você vai ter sede e fome, né? De justiça, de querer fazer aquilo que Deus, né, faria, e assim você vai poder olhar com a pessoa com misericórdia. Você vai perceber que ele também é uma vítima, né, do pecado e de Satanás, tá? Então, por isso a gente consegue exercer misericórdia. Não porque ele se arrependeu, né? Ou que, né? Não, porque às vezes a pessoa faz as coisas
maldosas, mas não se arrepende. Mas porque você experimentou a misericórdia de Deus, você pode ter misericórdia por essa pessoa que nem se arrepende, tá? Que às vezes está fazendo maldade, está te judiando. A gente usa essa característica porque é mais difícil, né? Principalmente a gente perdoar, ter misericórdia de quem está nos maltratando, né? Se alguém é bom com a gente tem misericórdia dessa pessoa também, né? Mas aqui essa característica para a gente entender, consegue olhar para aquela pessoa e ver que ele também é um miserável que nem ele. Todo mundo está no mesmo barco, né? Então, o exemplo de Jesus é que ele olhava para todos sempre com muita misericórdia, assim, né? Tinha aquela misericórdia, ele se compadecia das pessoas que sofriam, ele tinha essa compaixão pelas pessoas, ele ajudava, ele curava, ele, né? Estava sempre perdoando. E aqui em Lucas 23:34 fala assim: quando Jesus estava lá na cruz, sofrendo, né? As pessoas xingando, as pessoas gozando dele, e os soldados, né? Até furando ele fez uma oração lá da cruz e falou para Deus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aí a gente olha assim, é claro, né? Porque Jesus é Deus. Só Jesus mesmo, para no meio daquele sofrimento todo, daquela injustiça, daqueles maus tratos, oferecer um perdão que nem pediram perdão, né? Nem estavam arrependidos, estavam gozando lá de Jesus. Mas Jesus fala para Deus: olha para eles com misericórdia, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E a gente pode pensar, claro, porque Jesus é Deus, mas aqui em Atos, a gente tem o exemplo de Estevão. Estevão, ele estava fazendo a vontade de Deus, estava pregando o evangelho, né? Estava proclamando Jesus, mas as pessoas quiseram apedrejá-lo, quiseram calá-lo, para ele não ficar mais falando mais nada. E ele olha lá no meio daquelas pedradas que ele estava levando, ele fala assim: Senhor, não lhes impute este pecado. O Estevão fez a mesma oração que Jesus fez, né? Senhor, eles não estão entendendo o que eles estão fazendo. Eles não estão percebendo que estão todo mundo no mesmo barco, né? Perdoa eles. Então, o Estevão, na hora da sua morte, ele teve compaixão e misericórdia daquelas pessoas que estavam o matando. Não sei se a gente, estando no lugar de Estevão ou de Jesus, a gente olharia com esse olhar de misericórdia para as pessoas. Eu já tive algumas coisas assim na minha vida que foi difícil, né? E alguns eu ficava até pensando, nossa, como essa pessoa é cristã? Como pode, né, essa pessoa estar fazendo isso contra a gente? Que somos irmãos, entendeu? Mas por isso que a gente fala, a gente precisa de Deus, porque tem hora que não dá vontade de exercer misericórdia. Tem hora que dá vontade lá de meter a mão mesmo na cara da pessoa e mostrar aquela misericórdia, sabe? Ai, ai, né? Mas só Deus pode gerar no nosso coração esse sentimento da gente poder olhar com compaixão para a pessoa. Eu fico pensando, Senhor, não é contar só até 10, não, tem que contar até 1 milhão, né?
tem hora que não dá. Mas eu lembro, quando eu estava no seminário, eu tinha 2 amigos que eu não tinha paciência com eles. Eles eram muito chatos. Lá no seminário, imagine, ai, tinha as figuras, pelo amor. E no meio dos meus devocionais, né? Deus foi falando no meu coração. Até um dia que eu falei, Senhor, eu, eu reconheço que eu não consigo amá-los. Eu reconheço que eu não tenho misericórdia nem paciência com essas pessoas. O Senhor vai ter que amar eles no meu lugar. O Senhor que ame eles. E você sabe a hora que eu fiz essa oração? Senhor, ame eles através de mim. Deus operou na minha vida. Sei lá para onde foi parar todas aquelas coisas ruins, né, que está no nosso coração. E consegui amá-los, consegui ver as pessoas que eles eram, entendeu? E eu sei que Deus é que gera em nós. Então, por isso eu falo, essa característica não é nossa e a gente não consegue por nós sozinho. Então, assim, a gente pode exercer misericórdia porque Deus teve misericórdia de nós, né? Porque Ele nos perdoou e aí a gente pode perdoar aqueles a quem nos ofendem. Então, as bem-aventuranças são bons questionamentos, né, para a gente fazer uma sondagem do nosso coração. O que está faltando? Será que está faltando a nossa humildade, né, diante de Deus? Será que está faltando esse lamento pelo pecado? Porque às vezes tem hora que a gente já tão habituado com o pecado que a gente nem chama o pecado mais de pecado. Ah, é uma fraqueza minha. Mas a gente que está nesse caminho com Deus, a gente tem que ter horror pelo pecado. Porque o pecado nos separa de Deus. Será que a gente precisa de mansidão? Ai, estou precisando. Quem trabalha com gente precisa de muita mansidão, porque não é fácil, né? As pessoas, cada uma tem gente legal, mas tem muita gente que não é legal, né? E para ter uma mansidão, para ter justiça, né? Fazer justiça, para a gente ter misericórdia, a gente precisa da graça de Deus. E aí, você tem conseguido perdoar aquelas pessoas que têm te ofendido? Tem alguns que eu fico pensando. Acho que vou ficar só longe daquela pessoa. Já resolve. Mas não é. Para mim, eu sinto, tá? Estou confessando uma coisa que eu preciso muito da ajuda de Deus para poder exercer misericórdia para algumas pessoas. Porque tem algumas pessoas que não dá vontade, não dá vontade de ter misericórdia. Mas aquele que experimenta a misericórdia de Deus pode exercer misericórdia para com os outros. Então, que a nossa oração possa ser, Senhor, que a gente seja mesmo cada dia mais parecido com o Senhor. Então, nós estamos estudando, não porque a gente já conseguiu. Eu, pelo menos, tenho muita coisa que eu preciso ir e vir toda vez. Ai, Senhor, hoje faltou humildade. Ai, Senhor, hoje faltou mansidão. Ai, Senhor, hoje faltou misericórdia. Ah, Senhor, hoje faltou justiça. Né? Então, eu acho que Deus nos deu essa palavra
para a gente poder saber que com Ele a gente consegue, que a gente pode caminhar. Amém? Então vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu perdão, pela tua graça, que a gente pode experimentar através de Jesus, por tudo que Jesus fez por nós, pelo alto preço que Ele pagou para que nós pudéssemos estar junto contigo. Senhor, nós reconhecemos quantas vezes a gente não é merecedor e quantas vezes a gente não tem sido instrumento para que o Senhor possa exercer teu amor, tua justiça, tua mansidão, tua misericórdia para com os outros, Senhor. Mas faz em nós, transforma-nos, ó Deus, muda nossos corações, nosso ser, nosso caráter, para que a gente seja cada dia mais parecido contigo. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar com os teus olhos e ter essa compaixão, amor e misericórdia, que a gente possa se importar mesmo uns com os outros, Senhor. Eu te peço, Senhor, muito obrigado por esta palavra que nos incentiva e que nos fortalece, Senhor, e que nos mostra nossas fraquezas, Pai, que a gente sabe que sem o Senhor a gente não pode fazer nada. Então nós agradecemos, ó Deus, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado. Ajuda-nos, ó Deus, e abençoe-nos nesta semana. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.